Boa tarde, nós somos o Grupo 5 e hoje vamos falar sobre mídia, redes sociais e seus impactos na saúde. Apesar dos benefícios proporcionados pela internet, o seu uso desmedido tem gerado dependência. Estudos mostram que as redes virtuais podem acentuar problemas sociais e gerar grandes impactos na vida das pessoas, como acentuar os casos de ansiedade e depressão. A relação entre psicologia e tecnologia digital é tão forte que, em 1997, ela foi descrita por Norbert Elias, um importante sociólogo alemão, como a impossibilidade do ser humano ser estudado, a não ser através de uma rede social da qual depende inteiramente. As mudanças impulsionadas pela cibercultura no campo da saúde têm mostrado um lado muito interessante e favorável, tanto em relação à busca de informações, quanto na facilidade de socialização entre pessoas com uma mesma condição, seja uma doença crônica ou uma síndrome, assim como vimos no decorrer da nossa disciplina. O compartilhamento do conhecimento adquirido com outras pessoas online, nas web comunidades, pode ser definido como uma unidade social baseada em uma plataforma da internet, que reúne indivíduos com interesses e objetivos similares, que desejam construir atividades coletivas relacionadas ao cuidado e à educação em saúde. Exemplos desse fenômeno são as diversas comunidades no Facebook feitas para pais de crianças autistas, nas quais eles compartilham os desafios enfrentados no dia a dia. Nessas comunidades, as postagens são repletas de outras pessoas se identificando e se apoiando. Diversos estudos que correlacionam o uso de plataformas de saúde online com a gestão de doenças crônicas revelam que as interações estabelecidas no ambiente virtual contribuem para o maior conhecimento sobre a doença, para sua melhor autogestão e para maior suporte social. Visto a relevância desses agrupamentos, a OMS tem feito estudos sobre adesão e a define como o grau em que o comportamento de uma pessoa, ou seja, tomar uma medicação, seguir uma dieta ou mudar o seu estilo de vida, corresponde às recomendações acordadas com o profissional da saúde. Nesse estudo, existem duas abordagens que mais se destacam. 1. As que enfocam o paciente como único responsável pela adesão, e 2. As que entendem que a adesão é afetada por outros fatores, como o meio social e cultural em que o paciente se insere. A OMS ressalta que o enfoque exclusivo nos elementos relacionados ao paciente tende a negligenciar fatores importantes da adesão. Assim, de forma a abranger os múltiplos fatores e facilitar o entendimento da complexidade desse pressuposto, destacam-se 5 fatores: o paciente, o tratamento, a doença, aspectos socioeconômicos e o sistema de saúde. Dessa forma, observou-se que os pacientes que se engajam em iniciativas online, como a comunidade em questão, adotam uma postura proativa de autogestão da condição crônica. Tal comportamento é, muitas vezes, impulsionado pelas lacunas deixadas pelo sistema de saúde, como nos cuidados e orientações de tais pacientes. É como se fosse um tapa-buraco para as lacunas que o sistema de saúde brasileiro deixa. Impactos da internet na relação médico-paciente. Os avanços trazidos pela era digital propiciaram uma revolução nas inter-relações humanas, impactando as dinâmicas já estabelecidas ao longo da história. Nesse cenário, a relação do médico com o paciente constitui exemplo da mudança nos padrões comportamentais provocado pelas inovações tecnológicas. Os médicos agora encontram pacientes que esperam que seus médicos interpretem suas informações adquiridas na web. Diante da disponibilidade permanente de dados, o anonimato com que podem ser consultados e o grande número de locais de busca de informações, os pacientes mais informados buscam sobre seus sintomas, diagnósticos e tratamentos. Além disso, mesmo antes de apresentar a consulta, buscam opiniões sobre o médico. Nota-se que esse grande acesso à internet impacta a relação médico-paciente, podendo ser ora positiva, haja vista que o paciente entende melhor o que o médico diz e confia na conduta, ora negativa, caso haja divergência entre o que foi dito pelo médico e o que foi encontrado nas pesquisas. O paciente, munido pelas informações retiradas da internet, assume cada vez mais um papel proativo no cuidar da saúde e introduz uma nova lógica de discussão de condutas e compartilhamento de decisões no encontro clínico. A possibilidade de uma quebra de paradigmas, nas palavras de Foucault, pode ser considerada quando se analisa a mudança de comportamento no cuidar da saúde, que vem de uma abordagem centrada no médico, ou seja, um modelo biomédico, e passa gradativamente para uma abordagem centrada no paciente, na qual é visto como parceiro na atenção à saúde,
ao introduzir uma nova lógica de discussão de condutas e compartilhamento de decisões. Assim, empoderados pelas informações retiradas da internet, frequentemente os pacientes já iniciam a consulta informados sobre suas doenças, até mesmo em relação às possibilidades terapêuticas, ou colhem informações após o atendimento, no intuito de discutirem com o médico no encontro seguinte. Enquanto isso, os médicos podem ter um papel de efeito na saúde se tratarem não apenas as doenças do paciente, mas também atenderem às suas necessidades de informação e construírem um bom relacionamento durante os encontros. Por outro lado, a resistência gerada pelos embates da relação pode ter diferentes faces, sendo a ansiedade o principal sentimento dos médicos ao se depararem com informações da internet trazidas pelos pacientes, levando 3 possíveis motivos para tal: o medo de ser visto ou interpretado como ignorante ou incompetente, o medo de perder o controle da consulta e o medo de ser subvalorizado e desvalorizado. Fake news em saúde. De acordo com o dicionário de Cambridge, fake news são histórias falsas que parecem ser notícias espalhadas na internet ou usando outros meios de comunicação, geralmente criadas para influenciar visões políticas ou como uma piada. A disseminação dessas histórias falsas no Brasil é muito recorrente. Infelizmente, o país está entre os maiores produtores e consumidores de fake news, de acordo com dados que foram retirados do último relatório de segurança digital. Entre os variados temas que essas abordam, destacam-se as fake news em saúde, que ganharam atenção principalmente frente ao cenário de pandemia do Covid-19. Informações falsas na área da saúde são muito relevantes. A disseminação de fake news sobre esse tema traz impactos tangíveis, como prejudicar a eficácia de programas e campanhas de saúde. Tal produção notoriamente vem aumentando. Mesmo antes do Covid-19, essa tendência já se fazia presente. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2018, por exemplo, a produção de notícias falsas aumentou 50%. Os impactos dessas notícias em saúde são facilmente observáveis. Um exemplo é o sarampo. Por muito tempo foi disseminado, e muitos ainda disseminam isso até hoje, que a imunização contra essa doença causaria o autismo. Ela foi erradicada no Brasil no ano 2000. No entanto, graças a movimentos anti-vacina baseados em notícias falsas veiculadas principalmente nas redes sociais, o número de diagnósticos aumentou e chegou a mais de 400 casos confirmados em julho de 2021. Esse cenário está fortemente associado à cobertura vacinal menor do que esperada, influenciada por notícias falsas. Outro tópico relevante é a atuação de influenciadores fitness nas redes sociais. De acordo com um estudo publicado no portal de revistas da USP, a disseminação de conteúdo por influenciadores pode prejudicar a saúde pública. Os resultados demonstram que a busca pelo corpo perfeito torna os indivíduos suscetíveis a serem ludibriados por soluções milagrosas que muitas vezes são apresentadas por influencers, baseadas apenas em suas experiências pessoais, sem utilizar fontes confiáveis de informação e sem considerar os diversos tipos de corpos existentes. Um exemplo disso é a sugestão aos seguidores de alimentos milagrosos, como substitutos a tratamentos médicos tradicionais, o que pode prejudicar ativamente a saúde dos influenciados por tais desinformações. Durante a pandemia do Covid-19, foi notável a propagação de fake news que fomentaram campanhas anti-vacina. De acordo com uma pesquisa da Havas, 9 em cada 10 brasileiros entrevistados leram ou ouviram ao menos uma informação falsa sobre a Covid-19, e 7 em cada 10 acreditaram em ao menos uma desinformação veiculada. Num estudo que analisou mais de 300 fake news sobre o coronavírus em 2020, descobriu-se que as categorias temáticas mais frequentes foram política, epidemiologia e estatística e prevenção, sendo geralmente disseminadas por meio do WhatsApp e Facebook, o que demonstra a importância das redes sociais nesse contexto. O impacto tangível de tal propagação foi confirmado no Google Trends, que demonstrou aumento de mais de 30% na pesquisa de termos que apareciam nas fake news. A desinformação trazida por elas, de fato atingiu a população e motivou buscas por informações incorretas, podendo influenciar seu comportamento. Ademais, é interessante notar a tendência dos temas que normalmente figuram nas fake news. Geralmente, estão associados à manipulação de sentimentos individuais. Um exemplo disso é o alto número de informações falsas sobre tratamentos milagrosos, que poderiam trazer certo conforto aos leitores numa situação de pandemia. Para os autores do estudo citado anteriormente, o fenômeno das fake news
representa uma ferramenta acessível a governos e outros grupos para desviar, obscurecer, ocultar ou moldar o conhecimento de acordo com seus interesses. Como ferramenta, esse tipo de publicação pode ser usado para justificar políticas questionáveis e que ferem o bem-estar da população. Como exemplo, tem-se a promoção deliberada da hidroxicloroquina como tratamento precoce e o isolamento vertical como justificativa para o fim do isolamento social. Para finalizar, falaremos sobre o uso da telesaúde em contextos de dificuldade de acesso aos serviços. A telesaúde é uma iniciativa de âmbito nacional que tem como finalidade a expansão e melhoria da rede de serviços de saúde, principalmente na atenção primária, e sua interação com os demais níveis de atenção. As diretrizes ou objetivos são: transpor barreiras socioeconômicas, culturais e geográficas para que a saúde de qualidade chegue a todos, maior satisfação do usuário, maior qualidade e menos custo para o SUS, atender aos princípios básicos, ser segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente, reduzir filas de espera, reduzir tempo de atendimento e diagnóstico especializado e evitar deslocamentos desnecessários. Ela é constituída por núcleos de telesaúde técnico-científico e por pontos de telesaúde. Os núcleos de telesaúde técnico-científico são instituições formadoras e de gestão ou serviços de saúde responsáveis pela formulação e gestão das teleconsultorias, dos telediagnósticos e segunda opinião formativa. Já os pontos de telesaúde são serviços de saúde através dos quais os trabalhadores e profissionais do SUS demandam teleconsultorias e telediagnósticos. Agora vamos falar um pouco sobre os serviços executados, começando pela teleconsultoria, que acontece entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. Já o telediagnóstico realiza serviços de apoio ao diagnóstico através de distância e tempo. A teleeducação refere-se a conferências, aulas e cursos ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Já a segunda opinião formativa é uma resposta sistematizada, com base em revisão bibliográfica das maiores evidências científicas e clínicas, a perguntas originadas das teleconsultorias. São selecionadas a partir de sua relevância. O Hospital das Clínicas do FMG atua como um centro de telesaúde que oferece serviços de teleconsultoria, telediagnóstico e teleeducação para 1.283 municípios. Até o momento, já foram realizadas mais de 130 mil teleconsultas e mais de 6 milhões de laudos, economizando cerca de 366 milhões de reais. Mas então, qual é a diferença entre telesaúde e telemedicina? De acordo com o Ministério da Saúde, a telesaúde é a expansão e melhoria dos serviços médicos com a ajuda de tecnologias de informação e comunicação, TICs. Já a telemedicina está inclusa na telesaúde e refere-se apenas ao atendimento à distância através de tecnologia. Durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de 76% da demanda para teleconsultas comparada ao ano de 2019, e dessas, 28% eram relacionadas a dúvidas acerca do vírus. Isso é vantajoso, pois há redução no tempo de atendimento, dos custos de deslocamento e melhorias na qualidade assistencial, ao possibilitar o acesso a especialistas por profissionais de saúde não especializados de áreas remotas. Além disso, por diminuir a necessidade do paciente ir até uma unidade básica de saúde, também diminui as chances de contágio. Um grande exemplo disso foi o Monitora Covid adotado pela UFMG, que inclusive muitos colegas foram atendidos remotamente. Isso é tudo, obrigada pela atenção.